Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tô aqui hoje para gravar mais uma pregação devocional. E o assunto de hoje, né, o tema de hoje é chamado a Síndrome de Saul, né? Eu senti de estar falando sobre isso e eu acho que é um assunto muito importante, né? E eu tenho certeza que você vai ser edificado. E você que gostar desse vídeo, né, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que eu tenho certeza que Deus vai edificar outras vidas também. Vamos ler aqui o texto, né, que fala sobre esse tema que eu vou falar aqui com vocês, né, que se encontra aqui, capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 6, 7, 8 e 9, tá? Se você quiser sublinhar, você sublinha na sua Bíblia. Diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o rei? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Amém? Irmãos, a gente já conhece, né, a história de Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ali Deus escolheu ele, né, o ungiu para ser rei. E Saul, ele começou bem, gente, né? Só que o problema é que com o passar do tempo, Saul, ele se exaltou, né? E ele não quis mais fazer a vontade de Deus. Ele não quis mais obedecer ao Senhor ali, às ordens de Deus. Você vai ver que Deus manda Saul matar os amalequitas e não deixar sobrar nada, nem os animais, nada. E ali ele vai lá, né, destrói a cidade dos amalequitas, mas ele poupa o melhor do rebanho e também a vida do rei Agag. Então, assim, gente, aquilo ali não agradou ao Senhor. Então Deus ali envia, né, o profeta Samuel para poder repreender Saul. Só que Saul, ele endurece o seu coração, né? E ele não aceita aquela repreensão, né? Pelo contrário, ele resiste, né? E quando eu vejo essa história de Saul, ela traz para mim muitas lições importantes. Uma delas nós não podemos deixar o poder nos subir a cabeça. Não podemos se esquecer que tudo que a gente faz tem que ser na direção de Deus. E quando Deus ele nos dá a ordem, nós temos que obedecer exatamente aquilo que o Senhor mandar. Porque Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que elas ocupam uma determinada posição, né? Elas acham que pode fazer o que quer, o que dá na telha. E não é assim. Né? Deus ele nos levanta para quê? Para que sejamos servos, para que sejamos obedientes a Ele, né? A vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que tem pessoas que, assim como Saul, né, se exaltam, quer fazer o que quer, e por causa disso acabam sendo rejeitadas por Deus, né? Então Saul ele foi rejeitado por causa das suas próprias atitudes, tá? Não foi ninguém que foi lá e quis tirar ele do lugar que ele estava, da posição que ele estava. Ele mesmo perdeu o seu lugar porque ele não quis obedecer àquele que o colocou ali, né? Porque Deus levantou ele como rei. Deus colocou ele naquela cadeira de rei, naquela posição. Então, somente Deus tem o poder de tirar aquele que ele coloca no lugar. Então, quando Deus coloca alguém, é para um propósito. Mas quando essa pessoa, ela se desvia dos caminhos do Senhor, quando essa pessoa ela não quer mais dar ouvido à voz do Senhor, Deus ele tem poder absoluto para poder tirar a pessoa daquele lugar, remover, né? Então, isso pode acontecer até mesmo, né, nos nossos dias de hoje.
Tem pessoas que Deus levanta para fazer a obra, para pregar o evangelho, ganhar alma, e a pessoa ali, com o passar do tempo, ela se corrompe. Ela não quer mais obedecer. Aí o que acontece? Deus, pode até mesmo tirar essa pessoa e colocar outra no lugar, porque a obra não é do homem. A obra é de Deus e ela não pode parar por causa de gente que não quer obedecer, por causa de gente que não quer ser fiel, por causa de gente que não dá bom testemunho, por causa de gente que está ali só servindo de tropeço para os outros, né? Porque tem igrejas que é assim, tem igreja que não cresce por causa de alguém que está ali que não quer obedecer a Deus, né? Que acaba se tornando uma pedra de tropeço, né? Não sabe tratar bem as pessoas, não sabe ter amor pelas almas, não sabe tratar bem ninguém. Então as pessoas acabam não indo para aquela igreja não cresce, né? Porque a maior pregação, irmãos, é o nosso testemunho, né? Como que o mundo nos vê? Como que as pessoas lá fora nos vê? Olha para nós e nos vê como, né? Às vezes chega alguém na igreja, os irmãos que tá ali não dá a paz do Senhor, não cumprimenta, não trata bem, não incentiva a pessoa a continuar indo, a continuar visitando, né? Porque tudo é um trabalhar. Às vezes a pessoa vai indo, chega uma hora que o Senhor faz a obra e a pessoa ela se converte. Então, assim, tem gente que não tem sabedoria, né, na obra do Senhor. Então, infelizmente, acaba se tornando uma pedra de tropeço, e por isso que muitas obras não crescem, muitas igrejas não crescem, enfim, muitos lugares não conseguem prosperar, né, por causa desse problema. Então, o que eu quero dizer para vocês, o tempo passou, né, houve aquela peleja, aquela guerra contra o gigante, né, e antes daquela guerra, Deus já tinha enviado Samuel até a casa de Jessé e ungido Davi a rei. Então Davi ele já tinha sido ungido para ser o sucessor de Saul no trono, né? Deus já havia rejeitado ali o reinado de Saul. Então houve a peleja, Davi lutou bravamente e por causa disso, o rei Saul ele teve um apreço por Davi, né? Ele ali, a palavra do Senhor diz que ele entregou homens, né, para serem comandados por Davi. Davi ele teve uma amizade com Jonatas, né, que era o filho de Saul. Então ali Saul tinha Davi como um filho, né? Começou uma amizade com ele. Davi sentava na mesa junto com o rei, enfim, Davi praticamente fazia parte, né? E Davi, como um servo fiel, ele era fiel ao seu rei. Davi sabia que era o novo ungido do Senhor, mas isso não trazia ambição para o coração dele, né? Em momento nenhum Davi pensou em tomar o lugar de Saul ou abater Saul para poder usurpar. Não, ele ficou ali esperando o que Deus ia fazer, né? Que o certo é a gente fazer isso, né? Então, ao contrário de Saul, Davi não tinha ambição pelo poder, né? Ele estava ali exercendo aquela função, aquele cargo que o rei tinha dado a ele, com todo o zelo, com toda a responsabilidade, né? Toda vez que Saul mandava ele para a guerra, ele ia, ele se conduzia, a Bíblia vai falar aqui que ele se conduzia com prudência, né? Era um homem prudente, ele obedecia, ele era obediente ao seu rei. Então Davi ele tinha uma conduta excelente, né? Como um servo, como um soldado, como um homem de guerra. Então ele não estava ali para combater com Saul, ele estava ali para servir o seu rei, né? Ele queria servir o exército de Israel, ele queria servir o seu rei, servir a sua nação. Então a preocupação de Davi era essa, não era com poder, não era com trono, não era com liderança, não era com nada disso, né? Era somente estar ali lutando bravamente e defendendo o exército, né, do Senhor, né, que era o exército de Israel. Então chegou um dia, gente, que é o ponto que eu vou, né, que vai começar já o assunto, né, dessa pregação. Chegou um dia que eles estavam voltando de uma guerra, que eles estavam em guerra com os filisteus, então eles estavam voltando numa batalha. E quando eles entram na cidade, né, no lugar ali, é como se o exército está chegando, então vamos cantar, eles venceram a batalha, então vamos fazer um cântico de vitória. Então as mulheres começaram a cantar, dizendo que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares.
Então, quando Saul ele ouviu esse cântico, né, praticamente isso desestruturou ele todinho, né? E ele percebeu como Davi estava crescendo, como ele estava sendo visto pelo povo. O povo já estava começando a ver algo diferente em Davi. O povo já estava começando a perceber que Deus era com Davi, né? Porque Davi era diferente, o cara ia para a guerra e vencia a guerra, né? Era uma coisa assim, gente, poderosa, tremenda. Então Saul ele percebeu e ele já sabia que Deus ia ungir alguém, colocar alguém no seu lugar. Então o que veio a ele? Só pode ser Davi. Ele já tirou praticamente o cântico das mulheres, né? As mulheres deram para ele 10 e para mim milhares. Que me falta só o reino, né? Então ele pensou assim, ele vai querer tomar o meu reino agora, né? Porque a influência de Davi diante do povo estava grande, né? A fama de Davi diante do povo estava muito grande. Então, quando Saul escuta aquele cântico, pronto, naquele momento ali a ficha cai e ele percebe que Davi realmente é um novo ungido do Senhor. Então, a partir daquele momento ali, aquilo muda, o relacionamento deles muda. Antes aquele respeito, aquela admiração por parte de Saul por Davi começa a mudar e dar lugar ao quê? Ao ódio, ao ressentimento, né? E aí que entra, né, a chamada síndrome de Saul, que é o medo de perder o lugar, né? Então, síndrome de Saul é o medo de perder o lugar. E quando as pessoas são acometidas por essa síndrome, elas são capazes de tudo, até das coisas mais sórdidas, para poder não deixar alguém ocupar o seu lugar. O lugar esse que pensa que é dele, mas não é, né? Então aquela sede de Saul pelo poder, né, trouxe para ele loucura. Ele começou a se tornar um rei louco. Ele começou a ficar descontrolado, né? Pessoas que dão mais valor ao poder, né, que dá mais valor aos aplausos, ao reconhecimento do homem, elas tendem a se desequilibrar toda vez que elas são frustradas, toda vez que os seus planos são frustrados. Então, toda pessoa que preza mais pelo poder humano, terreno, do que com a presença de Deus, ela tende a se desequilibrar toda vez que aquilo que ela quer não acontece, tá? Então, assim, tem pessoas que quer aplauso, que quer reconhecimento, que quer aparecer, né? Tem gente que quer aparecer, que quer a glória para si. E se esquece que o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo não é reconhecimento dos homens. O nosso objetivo é sentir a presença de Deus na nossa vida. A nossa prioridade tem que ser a presença de Deus e não o reconhecimento do homem, né? É por isso que tem gente que quando vê que surge alguém melhor do que ele, que prega melhor, que canta melhor, que ora melhor, que é mais usado do que ele não aceita, né? Ele quer perseguir a pessoa, ele quer tentar abafar a pessoa, porque ele não aceita que alguém seja melhor do que ele, né? Então, o que da partir daquele momento aconteceu? Saul começou a sentir raiva de Davi, começou a sentir ódio de Davi, né, gente? Então, a partir daquele momento ali, toda aquela admiração que ele tinha, tudo que ele tinha, né, ele começa a dar lugar ao quê? A raiva. Talvez você tenha passado por isso. Alguém que era seu amigo ou que admirava você, que te tratava bem, de repente essa pessoa mudou com você, né? Outrora aquela pessoa te dava honra, né? Outrora aquela pessoa te dava oportunidade, de repente a pessoa do nada, né, te despreza, não quer te tratar bem, quer pisar em você, né, quer te humilhar, começa a te perseguir. E isso tudo é uma síndrome de Saul que essa pessoa está tendo, porque você está se destacando mais do que ela. Então ela está tentando de todas as formas, né,
te destruir, acabar com você, né? Então a primeira coisa que Saul fez foi pegar uma lança e lançar contra Davi. Então isso pode muitas das vezes acontecer de alguém querer ferir você, ferir os teus sentimentos, abater você na fé através de palavras, de comportamentos, né? E ali o que Davi fez? Ele se desviou daquela lança. E ele ali, a partir daquele momento, ele já percebeu que Saul queria matar ele, né? Então aquilo ali foi um despertamento para Davi. Então talvez essas coisas estejam acontecendo, você não está entendendo, mas é o próprio Deus permitindo para te despertar, para você ficar mais ligado em oração, em jejum, né? Porque o crente ele tem que estar ligado. Às vezes você não está entendendo, né? Por que estão me tratando diferente? Por que não estão mais me dando oportunidade? Por que estão querendo me abafar, né? É porque isso tudo é o inimigo tentando impedir aquilo que Deus tem na sua vida, os propósitos que Deus tem na sua vida. E você, como Davi, você tem que se desviar dessas lanças, dessas setas malignas. Você não pode deixar essas coisas te abater. Você não pode deixar essas coisas te destruir, mas você tem que se desviar delas. Tem horas, gente, que a gente tem que ouvir coisas e fingir que a gente não ouviu. Tem horas que a gente passa por situações que a gente não tem que deixar essas situações mexer com a nossa estrutura, mas a gente tem que simplesmente ignorar. Então tem coisa que a gente só vai vencer se a gente se desviar, se a gente ignorar. Porque se a gente ficar ali dando bobeira, se a gente ficar ali absorvendo aquelas coisas, daqui a pouco a gente está fraco espiritualmente, a gente está escandalizado, a gente não quer mais ficar na igreja. E o objetivo do adversário é esse, né? Então a partir daquele momento ali, Davi despertou, ele despertou, né? E começou a fase da perseguição. Quem tem síndrome de Saul sempre vai ser perseguidor. Ele sempre vai perseguir alguém. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: aonde tem um Davi, vai ter um Saul. Então, às vezes a gente troca de lugar, a gente fala assim: eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja porque aqui está uma perseguição na minha vida, tá? Ai, meu Deus do céu. Você pode até sair e trocar, mas lá também vai ter Saul. Se você é como um Davi, que gosta de fazer a obra de Deus, que gosta de orar, que tem amor pelas coisas de Deus, você vai ser perseguido aonde você estiver. Então não adianta você querer fugir, não adianta você querer mudar de igreja, não adianta. Enquanto você tiver compromisso com a palavra do Senhor, com a verdade, você vai ser perseguido sim. Não adianta, isso aí é lícito que aconteça, né? Não era para acontecer. Nesse tempo aqui não tinha evangelho do Senhor Jesus. Aqui era tempo da lei. Mas hoje em dia tem crentes se comportando como Saul, tem crente com síndrome de Saul, né? E assim, as pessoas falam: mas é normal. Não, porque, gente, não é normal. Porque Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos irmãos. Ele nos ensinou a gente honrar, a gente ser humilde. E ser humilde não é você andar sujo, rasgado, com chinelo de dedo, com sapatilha, né? Com vestidão lá no pé. Ser humilde é você tratar as pessoas bem, né? Ser humilde é você respeitar o seu irmão, o seu próximo, a unção do outro. Isso que é humildade. Tem gente que não tem humildade nenhuma. Ele pisa na unção do irmão assim, ele desrespeita a pessoa assim, na maior cara de pau, sem a pessoa ter feito nada, simplesmente porque a pessoa é melhor do que ele. Então a gente tem que entender uma coisa: isso não tem que acontecer dentro da igreja, não. Se isso está acontecendo é porque alguém precisa se converter, precisa aceitar Jesus de novo. Se você, irmão, tem mania de ficar perseguindo os outros, né, abafando os outros na igreja, porque só você que tem que aparecer, né, só você que tem que brilhar, ninguém mais pode brilhar, né? Hoje em dia a gente usa muito esse negócio de convite, né, de banner que a gente compartilha na rede social. E isso tá dando uma confusão nas igrejas que só Jesus para ter misericórdia. Todo mundo quer ter foto no banner. Se não tiver a foto ali, dá um BO que só Jesus para ter misericórdia.
né? Falta alguém pegar uma arma e tá na cara do outro, porque a foto, o raio da foto dele não tá lá no banner. Ele quer ter a foto lá, o nome lá, os créditos lá, porque eu vou estar, porque eu vou aparecer. Isso é coisa do cão, do Satanás. Isso não é de Deus, né? O povo acha que fazer a obra de Deus é aparecer, mas não é. Quem tem que aparecer não é a gente, é Jesus que tem que aparecer. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor, não é para a gente. A gente está fazendo a obra de Deus pela misericórdia, que a gente não merece nada. A gente não é nada, a gente é pó e cinza, a gente é pecador miserável. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente não estava nem de pé. Entendeu? A gente não é digno de nada, de nada. Tudo é pela misericórdia de Deus. Se a gente prega pela misericórdia, se a gente ora pela misericórdia, se a gente busca pela misericórdia, entendeu? A gente tem que parar com essa mania de se vangloriar em cima das coisas que não é pra gente, que é pra Deus. A glória é pra Deus. Quem vai estar no culto é Jesus que tem que estar no culto. Entendeu? Porque se Jesus não estiver no culto, você pode ser o melhor pregador, você pode ser a melhor irmã que louva. Se Jesus não estiver no culto, não acontece nada. Nada, nem cosquinha. Entendeu? Então quem tem que estar no culto é Jesus. Não é você que tem que estar lá, não é a sua foto, não é o seu nome que tem que estar lá. Quem tem que estar lá é o Senhor, para abençoar, para curar, libertar, transformar e salvar as vidas. Então, você que está me vendo aí, se converte. Você que tem essa síndrome de Saul, essa mania ridícula, né, de querer ficar se levantando contra a vida dos outros, porque não suporta ver alguém fazendo alguma coisa na obra de Deus, você não está fazendo, o problema é seu, fica na sua. Agora não vem se meter com quem está fazendo. Porque o mérito não é para quem está fazendo, o mérito é para o dono da obra. O dono da obra é Jesus. E outra coisa que a gente tem que entender, uma coisa que Saul era, ele era um cara que queria fazer as próprias vontades dele. Não, eu sou o rei, eu faço o que eu quero, eu que mando. Você não manda em nada. Quem manda é Deus. Entendeu? Tem pastor que acha que só porque é pastor ele manda na igreja, a última palavra é dele. Eu tenho uma palavra para você, diz lá no livro de Provérbios, que a preparação é do homem, mas quem dá a última palavra é Deus. Então a última palavra não é sua, amado. A última palavra é do Senhor. Se Deus falar que não vai acontecer, não vai. Se Deus falar que vai, vai e acabou. E se você entrar na frente, ele passa por cima de você, porque ele é Deus. E você é quem que vai contender com o Senhor? Né? Você não pode fazer o que quer. Tudo é na direção do Espírito Santo. Tudo é na direção do Senhor. Tem irmã que quer arrumar contenda na igreja porque ela quer as coisas do jeito dela. Ela quer as coisas da maneira dela. Ela acha que a igreja é a cozinha, é o fogão que ela faz comida. Aqui em casa quem manda no fogão sou eu, gente. Aqui eu faço a comida que eu quero. Se eu quero fazer macarrão, eu faço macarrão. Se eu quero fazer arroz, eu faço arroz. Se eu quero fazer feijão, eu faço feijão. Se é ovo, é ovo. Se é linguiça, é linguiça. Porque o fogão é meu, a cozinha é minha. Quem manda aqui sou eu. Mas na igreja quem manda é Jesus. Ele faz do jeito que ele quer. Não é do jeito que você quer. Se converte. Para com essa mania de ficar querendo perseguir os outros dentro da igreja. Toma vergonha na sua cara. Vai obedecer a Bíblia. Jesus está voltando. A gente está vivendo o princípio das dores. Aí as tribulações tá aí. Tem gente morrendo enquanto você está de palhaçada dentro da igreja. Arrumando contenda, dissensão, fuxico, coisa do Satanás. Tem gente morrendo, indo para o inferno. E você está aí perdendo seu tempo dentro da igreja de palhaçada. Deus, ele conta com a gente para resgatar pessoas que estão lá fora, no mundo, lá, ó, nas garras de Satanás. Então vamos parar de palhaçada dentro da igreja, gente. Igreja não é boteco, não. Igreja é lugar santo, é um lugar de adoração a Deus, é a casa de Deus. Né? Eu fico revoltada com essas coisas, gente, mas é a verdade. Vamos fazer tudo na humildade, tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos parar com esse negócio de síndrome de Saul dentro da igreja. Ninguém toma o seu lugar, não. O seu lugar foi Deus que te deu, essa responsabilidade foi Deus que te deu. Agora você tem que fazer por onde permanecer.
E como é que a gente permanece? Obedecendo aquele que nos colocou em determinado lugar. Acabou. Pode se levantar o inferno, o capeta, seja lá quem for, que você não vai sair da posição que Deus colocou. O lugar que Deus te deu é seu. Vai depender da sua conduta. Vai depender da sua vida, do seu caráter. Se você é uma mulher fiel, um homem fiel a Deus, você vai permanecer no seu lugar. Ninguém quer tomar o seu lugar, não. Fica tranquilo. Não precisa de você puxar o tapete dos outros, não, achando que os outros estão querendo tirar o seu lugar. E que é isso? Isso é coisa do mundo, isso é coisa carnal, de crente carnal, que está na carne ainda. Tem que matar essa carne aí, meu irmão. Porque senão não tem como entrar no céu desse jeito, não. Né? Tem como ouvir as trombetas tocar desse jeito, não, amado. Em vez de você estar ganhando as almas por reino, ajuntando, você está espalhando. Porque muita gente saiu da igreja por causa de pessoas que não soube tratar as pessoas com amor. Aí por isso que a pessoa foi e saiu da igreja. Né? Tem muita gente aí que era uma benção na igreja, pregava, cantava, fazia a obra e hoje está desviado por causa de Saul. Porque o Saul lançou uma lança na pessoa, a lança pegou e a pessoa hoje está no mundo. Aí eu pergunto para você, se alguém saiu da igreja de você, você acha que Deus não vai te cobrar, não? Você acha que Deus não vai te cobrar? Você acha que Deus não vai requerer de você aquela alma que saiu da igreja por causa de você? Então nós temos que tomar cuidado com isso, gente. Isso não pode ficar acontecendo na obra do Senhor. A gente tem que vigiar com as nossas atitudes, a gente tem que vigiar com a forma que a gente trata as pessoas, nós que somos obreiros, que somos pregadores da palavra. A gente tem que ter amor pelas almas, pelas vidas, né? A gente tem que ter paciência com as pessoas, porque tem gente que passa problema, tem luta, tem dificuldade. A gente tem que ter empatia, a gente tem que saber tratar as pessoas bem, entendeu? A gente tem que saber ajuntar e não espalhar, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter paciência. Jesus escolheu 12 homens para ele ensinar o evangelho, para eles propagar o evangelho. E você pensa que aqueles homens já foram escolhidos assim, tudo pentecostal? Primeiro, eles nem Espírito Santo não tinham, que ainda não, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Só desceu em Atos 2. Pensa nos homens difíceis, pescador, homens que muito ali não sabia ler nem escrever, era truco, ignorante, duro. Mas Jesus teve paciência para ensinar aqueles homens durante 3 anos. Durante 3 anos Jesus teve paciência. Pensa num cara difícil como Pedro. Pensa num camarada difícil. Jesus teve paciência com aquele camarada. Né? E você aí perdendo a paciência com as pessoas do nada, porque as pessoas não querem fazer as suas vontades, né? Como se você fosse o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta. Você não é ninguém, irmão. Eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. Então a gente tem que entender, Jesus lavou o pé dos discípulos. Você quer sinal de mais humildade, né, gente? Ali ele lavou os pés do discípulo, né, para ensinar para a gente sobre a humildade. Então a gente tem que ser humilde, né, gente? Tá as crianças gritando aqui no fundo, falando, mas é assim mesmo. Eu tenho 3 crianças, então bora, é assim mesmo, é peleja, né? Então, gente, a gente tem que vigiar, né, com as nossas atitudes. A gente tem que entender que sempre vai ter alguém que vai pregar mais, que vai fazer melhor do que a gente, que Deus vai usar mais, que o ministério da pessoa é maior do que o nosso. A gente tem que aceitar isso. A nossa prioridade na igreja tem que ser a salvação, a vida eterna. A gente tem que priorizar a presença de Deus na nossa vida, não é o nosso nome, não é o nosso reconhecimento diante. Gente, eu sou um tipo de pessoa tão humilde, sabe? Eu não faço questão de foto minha em cartaz, em convite. Eu não faço questão que o meu nome apareça em nada.
né? Muita gente me chama de missionária, mas eu não sou missionária credenciada e nem consagrada, né? Eu sou a Carolina, eu sou uma serva do Senhor. Aí às vezes as pessoas ficam me chamando de missionária, isso não entra no meu coração, não, que eu estou desprezando quem é, entendeu? Quem é, porque Deus levantou, Deus consagrou e está aí fazendo a obra, amém, glória a Deus e aleluia. Só que o meu chamado não é esse, gente. Né? O meu chamado não é esse. Eu poderia estar aqui com a credencial de missionária, ser consagrada, mas Deus não quis. Eu vou fazer o quê? Deus quer eu dessa forma que eu tô, né? Eu não sei porquê. Talvez, sei lá, o Senhor ele sabe por que não me elevou a esse grau, né? Deus nos conhece. Se for para nos corromper, se for para nos prejudicar, nos afastar dele, ele não permite, né? Ele não permite. Então a gente tem que saber entender, né, que o Senhor ele tem o melhor para nós, né? O Senhor ele tem o melhor. Então eu nunca, o meu propósito, né, nunca, jamais perseguir alguém ou pisar em alguém ou querer ser melhor. Não, eu procuro ser humilde o máximo que eu posso. Eu não sou perfeita, né? Eu não sou 100% crentona, né? Mas eu sou uma pessoa que procuro me esforçar para obedecer a palavra do Senhor. Porque ou você deixa Jesus habitar na sua vida, dentro do seu coração, ou você fica no mundo, entendeu? Porque a igreja é a luz do mundo e o sal da terra, entendeu? A igreja é o sal da terra. Então a gente tem que entender que a igreja tem que ser diferente. Se você lá no mundo, você ficava de competição, de quem é melhor do que alguém, de palhaçada lá no mundo lá, implicando com os outros, arrumando problema por causa de cargo no trabalho, por causa de homem, né? Mulher tem muito essa mania de brigar uma com a outra por causa de macho. Às vezes o macho é feio pra caramba, né? Só Jesus para ter misericórdia, mas estão se engalfiando por causa de macho. Não pode ter essas coisas dentro da igreja. Não pode, entendeu? Dentro da igreja a gente tem que se amar, se perdoar, a gente tem que se suportar, né? Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então a gente tem que suportar uns aos outros. Ah, irmã, mas o irmão fulano não busca, não ora, não jejum, quase não vai na igreja. O problema é dele. Cuida da sua vida. Se a irmã não ora, não busca, não lê Bíblia, não consagra, isso é problema dela. Você não é tão forte assim, você que é mulher de monte, homem de monte, de oração, de vigília, de consagração. Por que você não está conseguindo suportar os que são fracos? Você não é tão forte? Você não se diz tão espiritual porque você passa a madrugada nos montes de Calabácia? E por que você não suporta o irmão que está fraco? Em vez de você ficar falando dele, julgando, ele vai orar por ele. Vai conversar com o irmão, fala, irmão, se esforça mais, com amor, com carinho, vai lá. Mas não, né? Você prefere ser covarde e ficar falando por trás, né? Isso é feio, tá? Feião. Então, a gente tem que entender uma coisa. Síndrome de Saul não pode ter na nossa vida, sabe por quê? Só levou ele ao declínio. Só levou ele à destruição. Ele foi ficando louco, ao ponto que ele acabou se matando no campo de batalha, porque ele não suportou tanta coisa ruim, tanta negatividade que estava sobre a vida dele, tanta coisa trevosa, tanta coisa do mal. Porque pessoas que fazem isso, elas só estão atraindo negatividade e coisas más para suas vidas. E ele se matou, gente. O filho dele morreu, a família dele praticamente foi toda exterminada, só sobrou Mefibosete. Então, assim, para você ver o que aconteceu, gente, coisa terrível. Só levou aquele homem à morte, à destruição, ao declínio. Então, para com isso. Para com isso. Adore ao Senhor em verdade, em espírito. Adore ao Senhor com sinceridade. Faça a obra de Deus com zelo, com humildade, com amor.
Se Deus te levantou como líder, é porque Ele sabe que você é capaz de liderar, mas lidera com amor. Salomão pediu a Deus sabedoria para poder liderar o povo de Israel, porque sabia que era um povo difícil. Então ele falou: Senhor, me dá sabedoria para reger esse povo. Peça para Deus sabedoria, para você não ficar jogando alma fora, para você não ficar fazendo pessoas se desviar, que Deus vai cobrar essas almas de você. Então busque o caminho da verdade, da vida, que é Jesus. Busca a salvação eterna, que é por isso que você está dentro da igreja. Porque você quer ir para o céu. Você não está dentro da igreja para você mandar, comandar, desmandar e fazer e acontecer. Você está na igreja para ir para o céu. O nosso alvo é o céu. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar trabalhando na sua vida, tá? E aqui eu estou terminando mais uma pregação devocional. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém?